Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma paisagem devastada. Um campo de batalha onde árvores foram cortadas, deixando apenas tocos queimados. A destruição parece total, a esperança quase inexistente. E então, de repente, um pequeno broto verde começa a surgir de um tronco aparentemente morto. Esta imagem profética de Isaías nos transporta para o coração do mistério da esperança divina. Sairá um ramo do tronco de Jessé, profetiza Isaías. Um rebento brotará de suas raízes. Esta não é apenas uma previsão poética, mas uma promessa revolucionária de restauração e esperança. Em meio à aparente desolação da história de Israel, um reino destroçado, um povo exilado, Deus promete um renascimento, uma nova vida que brotará quando tudo parecia perdido. O profeta então pinta um quadro surpreendente de reconciliação e paz. Um cenário onde a harmonia não é apenas um sonho, mas uma realidade tangível. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Animais que normalmente são predadores e presas coexistirão em perfeita harmonia. Uma criança pequena será capaz de conduzi-los. Esta imagem não é apenas uma metáfora poética. É uma visão profunda da restauração que Deus planeja para toda a criação. Uma restauração que supera as divisões naturais, que transcende os antagonismos estabelecidos, que traz paz onde antes havia apenas conflito. No Evangelho de Lucas, vemos um eco desta mesma revelação divina. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e proclama: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Que declaração extraordinária! Deus escolhe revelar sua verdade não aos poderosos, não aos intelectuais, não àqueles que se consideram superiores,
mas aos pequeninos, aqueles que são simples, humildes, abertos. Pensem por um momento no significado profundo desta revelação. Os sábios e entendidos de cada época tendem a confiar em sua própria inteligência, em seus sistemas filosóficos, em suas estruturas de poder. Eles acreditam que podem compreender e controlar tudo através da razão pura. Mas Deus subverte completamente esta lógica. A verdadeira sabedoria, sugere Jesus, não vem da acumulação de conhecimento ou do poder intelectual. Vem da simplicidade, da abertura, da capacidade de se maravilhar e reconhecer o mistério maior que nós mesmos. Isaías profetiza um líder que será ungido pelo Espírito de Deus, possuindo uma sabedoria que transcende a compreensão humana comum. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esta não é uma sabedoria calculista ou pragmática. É uma sabedoria que vem de uma profunda conexão com Deus, que permite ver além das aparências superficiais, que julga não pelas impressões externas, mas pelo coração. O profeta descreve este líder julgando com justiça os pobres e decidindo com equidade a favor dos humildes da terra. Que modelo diferente de liderança! Não baseada no poder ou na força, mas na compaixão, na escuta atenta, no compromisso com os marginalizados. Jesus, no Evangelho, encarna precisamente esta visão. Ele se regozija porque Deus revela seus mistérios não aos poderosos, mas aos humildes. Ele próprio será o cumprimento da profecia de Isaías, o rebento de Jessé, aquele que trará uma nova ordem de reconciliação e paz. Mas esta paz não é passividade. É uma paz militante, que desafia as estruturas de injustiça, que transforma relacionamentos, que reconcilia o que estava dividido. Como o lobo habitando com o cordeiro, esta paz supera os antagonismos naturais, criando uma nova realidade. Meus irmãos, hoje somos convidados a sermos portadores desta esperança, a sermos aqueles pequeninos aos quais Deus revela seus mistérios, a vivermos não pela lógica do poder, mas pela sabedoria da humildade. Isto significa estar dispostos a ver além das divisões que nos cercam, divisões políticas, sociais, econômicas, raciais. Significa cultivar a capacidade de ver o outro não como uma ameaça, mas como um irmão ou irmã. Significa ter a coragem de construir pontes onde outros veem apenas muros. Significa também reconhecer que a verdadeira transformação não vem de estratégias elaboradas ou programas complexos, mas da disposição de deixar o Espírito de Deus nos conduzir. Da abertura para sermos continuamente surpreendidos pela graça divina. Como o broto que surge do tronco aparentemente morto, somos chamados a ser sinais de esperança em um mundo que muitas vezes parece dominado pelo conflito e pela escuridão. A trazer vida onde há morte, reconciliação onde há divisão, paz onde há guerra. Que possamos, como aquele líder profetizado por Isaías, ser ungidos pelo Espírito de sabedoria. Que possamos, como Jesus, nos alegrar na revelação de Deus aos pequeninos. Que possamos ser instrumentos de uma esperança que supera toda a compreensão humana. Que a graça de Deus nos transforme, nos capacite e nos envie como portadores desta esperança revolucionária. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.